Maravilha, pessoal, vocês que estão aqui mais uma vez para poder assistir mais uma aula. Nós estamos juntos aí nessa caminhada do curso Comunicador de Excelência. E hoje vocês estão vendo aí na tela um dos programas que chamou muito a atenção desse mundo corporativo, chamado O Aprendiz. E essa edição, O Aprendiz 6, que trouxe essa visão de convidar universitários para poder participar de um programa, serem avaliados em diversas provas, e essas provas, claro, exigia desses candidatos um poder de comunicação também muito forte, porque eles estavam diante do grande empresário Roberto Justus e os seus conselheiros e os seus consultores, as pessoas que estavam ali dentro daquela sala de reunião para poder avaliar as tarefas apresentadas por aprendizes, ou seja, universitários, jovens, homens e mulheres que estavam lutando para poder conquistar uma vaga junto ao grande empresário Roberto Justus. Um programa que foi admirado por muitos, alguns odiavam um pouco o apresentador, mas a verdade é que esse programa trouxe uma formatação muito boa para que nós pudéssemos avaliar também a apresentação de algumas pessoas no momento que estavam ali sendo avaliadas em uma prova, no momento de uma sala de reunião, e tem uma riqueza muito forte. É por isso que nós estamos aí trazendo essa imagem congelada de um vídeo de um dos programas O Aprendiz 6. E nós vamos trazer para você uma avaliação tanto da linguagem verbal e não verbal desse aprendiz. Esse aprendiz que já teria executado uma tarefa e agora estava naquela sala de reunião sendo avaliado, ou seja, os resultados das metas alcançadas ou não estavam sendo avaliadas por Roberto Justus e os seus conselheiros. Então eu vou soltando aqui o vídeo e você vai ser conduzido nessa avaliação. Eu vou trazer para você uma avaliação técnica de como é que eu avalio um aluno, como que eu avalio uma pessoa que eu estou acompanhando em uma sessão de coach dentro dessa visão de comunicador de excelência, tá? O nosso lema é qual? Nosso lema é comunique-se agora ou cale-se para sempre. E aqueles participantes do programa teriam que se comunicar. Comunicar-se em equipe, comunicar com os possíveis clientes para fechar parceria, comunicar nas tarefas às quais eles iriam vender um produto ou um serviço, e depois a comunicação dentro da sala da reunião, que com certeza levava a um nível de adrenalina e cortisol muito alto na mente, na visão, no coração desses participantes, porque estavam diante de Roberto Justus e dos seus conselheiros. Então vamos lá, eu vou soltar aqui o vídeo para que a gente possa avaliar junto, passo a passo, e você vai ter uma noção de como você também vai avaliar o seu vídeo. Lembra? Daquele vídeo que eu falei que você tem que fazer em casa, de forma que você tenha um material para você se autoavaliar. Agora você vai ter um norte melhor nessa aula de quais são os tópicos, ou seja, quais são os itens dentro desse mundo da oratória que você vai avaliar dentro da sua própria apresentação. E aí você vai ficar fera, porque você vai se assistir por vários momentos e vai identificar vícios de linguagem, como é que está a tua postura corporal, a tua linguagem verbal e não verbal, tudo isso dentro de uma avaliação com a visão de avançar mais como um comunicador de excelência. Beleza então? Vocês estão comigo aí? Então a gente vai fazer essa avaliação, soltando aqui um pouquinho do vídeo. Vamos lá. Olá. Começando com o nosso querido líder, quando nós falamos com você sobre a decisão de ter feito aquela apresentação, em vez de passar a apresentação, que na minha opinião devia ter sido feita pela Rebeca, você reconhece isso? Você faria diferente se você tivesse outra chance de apresentar? Extremamente melhor. Tenho 100% de certeza. Acho que assim, 100% seria pouco para expressar o que eu gostaria. De que eu mais de 100%? Mais de 100% de certeza. Então faz o seguinte, levanta, vai até a ponta daquela mesa e faz a mesma apresentação do que você lembrar. Muito bem, congelado aí o vídeo, dei um pause no vídeo para você entender esse primeiro momento. Essa conversa de Roberto Justus com esse jovem aprendiz, falando sobre uma tarefa que ele já havia apresentado.
e que, na opinião de Roberto Justus, ele deixa bem claro que essa tarefa deveria ter sido apresentada por Rebeca. A Rebeca é a outra participante. E Roberto Justus começa a indagar ele. Você acha que se você tivesse uma outra chance, você iria corrigir alguns pontos? Você iria apresentar melhor aquela tarefa? E o que é que o aprendiz diz para Roberto Justus? Sentado lá, ele, não, com certeza, acho que se eu tivesse outra chance, apresentaria 100% melhor. Aí Roberto Justus então diz, 100% melhor? Eu acho que 100% é pouco para expressar o que eu estou querendo dizer. E Roberto Justus então adianta, mais do que 100%, ele diz, mais do que 100%. Talvez ele não esperava esse momento, o momento que Roberto Justus disse, então tudo bem, se você está dizendo que apresentaria mais do que 100% e você já conhece o assunto e está tendo uma nova chance agora, então levante-se agora e apresente tudo o que você lembrar. Olha só, que coisa, né? E naquele momento ali deve ter passado um turbilhão de pensamentos na cabeça do participante do programa, o Aprendiz 6, porque ele agora estava com uma nova missão. Ele já conhecia o assunto, já havia apresentado a tarefa, pelo fato que Roberto Justus conversou com ele. Não agradou bastante, não agradou muito, e agora ele tem uma segunda chance. Vamos lá, vamos ver o início da apresentação, quando você vai dando aqueles primeiros passos para falar diante de uma reunião com uma mesa ali, aos quais você tem os seus amigos que são participantes, e tem os conselheiros de Roberto Justus e tem o apresentador Roberto Justus. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa noite. Gostaria de agradecer. Pronto, aí a gente já tem um início um pouco apresentando erros. Primeiro que ele começa logo com um vício de linguagem. E esse vício de linguagem pode estar acontecendo também na sua apresentação. Algumas pessoas têm vício de linguagem como né, certo, ok, sempre buscando um retorno do público, ou seja, sempre buscando uma afirmação no que ele está dizendo. E você avalia bem aí que logo na introdução ele começa com boa noite a todos, eu queria dizer que, entende? Então, se você não percebeu, volta ao vídeo e você perceba que logo na introdução ele já começa com um pouco de vício de linguagem. Agora ele começa a cumprimentar os participantes ali da sala. A presença do senhor Valdir Forner, do senhor Roberto Justus, do senhor Walter Longo, por estarem aqui essa noite e presenciar essa apresentação. Nós vamos... Ótimo. Nesse ponto aí eu tenho o segundo detalhe. O segundo detalhe é, se você está em uma apresentação, se você vai cumprimentar as pessoas de uma reunião ou cumprimentar as pessoas da formação de uma mesa, naqueles eventos que tem um cerimonial, você deve começar cumprimentando a maior autoridade presente. Ou seja, Roberto Justus ali representava o presidente da mesa, tá? O diretor daquela empresa. Então, se você não sabe o nome de ninguém, mas pelo menos o nome do apresentador, Roberto Justus, e eu esqueci o nome dos outros consultores de Roberto Justus. No caso do aprendiz, ele sabia o nome dos consultores e ele começou cumprimentando errado. Ele começa cumprimentando Walter Longo, começa cumprimentando o consultor de Roberto Justus, ou seja, aqueles que estão apoiando Roberto Justus, e depois cumprimenta o próprio apresentador. Então, o ponto principal aí é lembrar você o seguinte: se você vai começar cumprimentando, você começa a cumprimentar a máxima autoridade que está formando aquela mesa, e aí você pode usar um vocativo de uma forma geral, em nome do qual cumprimento os demais consultores e os amigos e amigas participantes dessa reunião. Fechou. Não precisa lembrar o nome de todo mundo, mas o que você precisa é iniciar cumprimentando correto. Só isso. Vamos lá. Vou apresentar agora um projeto sobre o programa TAM Fidelidade. É uma matéria jornalística que engloba todos os benefícios e diferenciais desse programa que está completando 15 anos. Deixa eu pensar como é que eu posso alcançar. Bem, a partir daí começa um misto de nervosismo, de branco, de esquecimento. Ele tinha prometido a Roberto Justus, quando estava sentado,
que daria um show, ou seja, mais do que 100%. Então você começa a perceber agora que esse transbordado conhecimento não está saindo na apresentação. Ele começa a dizer, deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui para falar, deixa eu ver o que é que eu lembro mais agora nesse momento. Ou seja, ele fez a introdução, fez aquela abertura de uma forma um pouco já errada e depois ele começa a falar, deixa-me ver o que é que eu tenho mais para apresentar aqui. Entende? Então vamos lá. Observe também a expressão facial dos outros participantes, olhando para ele de uma forma assim, caramba, eu tenho que salvar ele de alguma forma. Olha aí, nesse momento aqui, existe realmente um misto aqui de expressão facial muito mais forte, porque ele começa a esquecer o que ele está querendo dizer e ele começa a olhar para o chão, franzir a testa, como quem quisesse observar ou procurar mais informações aonde não tem. Olha aí, voltei aqui, olha lá, a expressão facial dele. Começa a franzir a testa, é uma expressão facial que causa um certo desespero até em quem está assistindo, dizendo, caramba, ele está esquecendo de tudo, ele está tentando lembrar, procurando no chão, em algum local, para poder vir mais informações e não chega. O programa da Fidelidade, ele é um programa que apresenta 3 cartões. Os 3 cartões têm diferentes benefícios e é um programa fantástico que nós gostaríamos de mostrar. Olha aí, e aí começa de novo o vício de linguagem e aparece um outro que é Então isso é fruto do nervosismo, ele está numa tensão muito forte e ele começa a dizer que o cartão tem fidelidade e aí as palavras vão fugindo, ele que eu posso, tá bom. E aí o que mais que eu posso dizer? E nessa hora Roberto Justo diz, tá bom, já pode parar, já pode sentar-se, porque não tem mais apresentação. E é que eu quero que vocês observem nessa apresentação. Congruência da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Ou seja, você percebe que a tela de projeção dele começa a mudar um pouco. Começa a ficar um pouco tensa, franzindo a testa e procurando em algum local. Os vícios de linguagem E a expressão que ele diz, deixa ver o que é que eu lembro mais na apresentação, deixa ver o que é que eu posso lembrar mais. Ele começa a olhar para o chão, franzir mais ainda a testa, e aí causa justamente um certo desconforto, maior ainda, nesse aprendiz. Por quê? Porque ele percebe que não está conectando, ele percebe que não existe uma apresentação favorável ali naquele momento, que ele não está ganhando pontos positivos, porque ele percebe pela expressão também esse retorno que os participantes efetuam para ele, tá? Pontos positivos que eu poderia apontar aí no aprendiz. Ele tentou colocar uma postura boa, colocou as mãos num ponto neutro, tá? Não gesticulou muito, não usou muito gesticulação, ele não estava sabendo sincronizar o que ele estava querendo dizer com a expressão não verbal que seria efetuado através da gesticulação. Mas ele teve uma boa postura, vestimentas adequadas com o programa, tentou colocar as mãos no ponto neutro. Se você observar o vídeo, você volta um pouquinho. E é isso, pontos positivos é justamente isso. Mas nunca prometa algo diante de alguém sem realmente estar preparado para isso. Ele prometeu no início que daria mais do que 100%. E você percebe aí nessa apresentação que realmente não estava 100%. E você percebeu isso por quê? O nervosismo que ele apresentou através da sua expressão facial, através das microexpressões que ele apresentou, da fala que ele usava também para poder buscar mais informações e as informações não apareciam. Então tudo isso realmente não convenceu mais uma vez o apresentador Roberto Justo. Vou voltar aqui quando ele encerra a apresentação só para vocês perceberem. O que mais que eu posso? Tá bom. O que mais? Já foi. Pode sentar. Tá bom? Já foi. E é isso aí, gente.
É justamente essa avaliação que eu quero que vocês entendam. A avaliação da expressão não verbal com a linguagem que ele está falando ali naquele momento, tá bom? Percebe agora alguns detalhes e tenta colocar na tua realidade da tua apresentação. Beleza então? Vamos lá, vamos caminhando. Pois é, e aí, gostaram dessa avaliação? Então, é essa avaliação que você vai aplicar com você mesmo diante daquele vídeo que você, acredito eu, já tenha elaborado. Se você não fez ainda o vídeo, eu falei na aula passada, executa esse vídeo, não tenha vergonha, não tenha medo. Comece a quebrar essas barreiras de sua autoimagem, dessa autoavaliação. É necessário que você realize a filmagem desse vídeo para que você possa agora ter uma autoavaliação. Você vai se assistir, se você tiver aí coragem, coloca até na televisão lá da sala para poder ampliar essa imagem na tela do computador para você verificar os detalhes que começam lá da tua postura, com os pés na posição de V, sem estar com os pés muito abertos, tá bom? Coloca lá os pés firmes no solo, com uma postura elegante, coloca lá justamente os ombros para a retaguarda, faz um contato visual com a sua plateia, mãos no ponto neutro, tenta não franzir muito a testa, colocar aquele olho, meio que os olhos assustados, tá bom? Tenta colocar um semblante mais arejado, tentando passar essa confiança. Por mais que você esteja nervoso ou nervosa, tenta demonstrar essa segurança. E depois, cumprimenta de forma correta os participantes, no caso aí dessa reunião com o Roberto Justo, pode ser o diretor da sua empresa, pode ser um cliente que você vai vender um produto em uma formação de mesa, em um evento. Bem, pensa aí nas possibilidades que você terá de usar esse poder da comunicação. Pensa nas possibilidades. Tenta montar essa sua apresentação em casa como se fosse a estrutura da sua apresentação na vida real. E depois você vai avaliar toda essa sua apresentação olhando o vídeo, mostrando ou ouvindo alguns pontos que remetem a um vício de linguagem, a expressões repetitivas, olhando um pouco da tua postura e mostra para outras pessoas para ver se agrada bem essa apresentação. Se tem uma conexão logo naquele 1 minuto e meio de apresentação que você vai gravar aí com o seu smartphone ou com a câmera, até mesmo com a webcam. O importante é que você faça essa captação de imagem da tua filmagem com o corpo inteiro, tá bom? Para você assistir várias e várias vezes. E aí você vai ver postura, expressão não verbal, tela de projeção, gesticulação, o que é que você está fazendo com as mãos, se é uma gesticulação muito repetitiva. E aí você vai falando, tenta colocar um semblante mais de confiança, olhando para os participantes naquele treinamento que você vai realizar. E aí vai ser top de linha, nota 10. Roberto Justo vai gostar da sua apresentação e vai aplaudir cada vez mais, tá bom? Espero que você tenha entendido aí, espero que tenha feito sentido para você essa aula. Nós vamos avançar aí muito mais, tá bom? Forte abraço!